Saudações a todos os inscritos e visitantes do canal Despertar de Consciência. Aqui quem fala mais uma vez com vocês é Emissário Cristiano. Sejam todos bem-vindos ao canal mais polêmico do YouTube. E nesta série, iniciando mais uma série no canal, uma série de estudos, nós vamos falar sobre a serpente de bronze. Só que em todos os ângulos do assunto, né? Segundo a cristandade, esta suposta serpente de bronze, ela é uma espécie de uma tipologia, um símbolo de um Messias, né? Ela fala a respeito de um Messias. Inclusive pregadores do meio cristão, né, como o senhor Luciano Subirá, né, que há um tempo atrás eu admirava muito, né? Mas depois que ele usou de malabares, né, malabares, muitas churumelas, muitas gambiarras teológicas afirmando que o Novo Testamento responde ao Antigo, etc e tal, eu deixei de curtir Luciano Subirá. Claro que todos nós temos o direito de discordar das opiniões alheias, né? Mas em questões teológicas, a questão não é nem discordar, a questão é de não ser cúmplice da mentira, né? Então eu detectei Luciano Subirá como um tremendo desonesto, usando de malabares, de gambiarras teológicas para validar a sua crença, ok? E nesse estudo vamos começar com uma leitura para a gente ter uma noção, né, do que é essa serpente de bronze, né? Talvez aí na parte 2 nós vamos pegar algumas traduções de Bíblias cristãs, lá do livro de Números, né, para a gente analisar como que o tradutor expõe, né, o fato da serpente de bronze. Vamos ler ali as notas de rodapés, para entendermos ali o que os PhDs em teologia falam a respeito do assunto, né? Também vamos pegar o Torá Bamidbar, que é o livro judaico, e vamos comparar também com o que diz lá realmente, né? Temos que colocar as coisas ali, né? Confrontar os pontos, né? Para sabermos quem está falando a verdade, quem está falando a mentira. E também eu vou mostrar também nesta série, talvez é na parte 1, né? Eu tenho aqui no meu celular 2 arquivos em PDFs com o título As mais de 300 profecias a respeito de Jesus no Antigo Testamento, tá? É um PDF cristão, né? Criado obviamente por um líder, um pastor, né, para provar que no Antigo Testamento se fala de Jesus. E eu vou usar uma técnica muito interessante, a técnica do efeito de dominó. Como que é essa técnica do efeito dominó? Você pega uma caixa contendo as peças do dominó, coloca elas uma em pé em frente à outra, né, faz aquela fila, e basta você apenas empurrar uma peça para as seguintes caírem na sequência, efeito dominó. E nesse esquema eu vou acabar aqui avaliando, né, as mentiras contadas aí pelas lideranças cristãs sobre a respeito da serpente de bronze, né? Pegando-se o PDF que eu contenho aqui, né, das 300 profecias, eu vou escolher apenas uma profecia, né, por assim dizer, a serpente de bronze. E se a gente detectar que é uma mentira, é obviamente que a restante vai também ser uma mentira. Então eu não vou precisar analisar 300 e poucas e tantas profecias para saber se as profecias falam de verdade a respeito de algum Messias. Não, basta eu utilizar a técnica do efeito de dominó. Então, se eu desmascarar uma profecia, o restante cai por terra, é automático, né? E também vou colocar nessa série um trechinho do estudo de Luciano Subirá.
Então, o que eu acabei fazendo, peguei lá um vídeo de Luciano Subirá, falando a respeito da serpente de bronze, né? Eu editei o vídeo, claro. Não vou ser obrigado a ficar ouvindo meia hora de churumelas e malabares dele. Peguei lá os comentários dele a respeito da passagem bíblica, né? Da serpente de bronze. E eu vou comentar em cima, tá? E eu cortei o restante porque, obviamente, ele vai puxar a sardinha pro cristianismo, né? Ele vai tentar fazer a todo custo malabares para puxar para a cristandade, para puxar para o suposto Messias. Então, quando o senhor Luciano Subirá tenta puxar sardinha para o seu lado, é obviamente que no final ele vai tentar fazer uma aplicação pessoal à respectiva passagem, né? Uma aplicação cristã. Cara, é muita desonestidade intelectual, muita heresia, muito malabares, muita gambiarra. Cara, é uma coisa que é inaceitável. Mas antes da gente iniciar nosso estudo, venho lhe convidar calorosamente, você que ainda não é inscrito neste canal, se inscreva no canal. Você que ainda não é inscrito, deixe o seu like, deixe seu comentário, compartilhe. Acompanhe essa série do começo ao fim. Você não irá se arrepender, ok? E solta a vinhetinha. E vamos começar aqui a nossa leitura investigatória sobre a serpente de bronze, né? Claro que vai ser aí um água com açúcar, né? Para começarmos, né? E no capítulo 2 aí dessa série a gente vai amadurecendo, vamos engrossando o caldo aí. Mas primeiro vamos conhecer essa tal da serpente de bronze, né? Vamos tentar pegar várias peças de um quebra-cabeça, vamos juntar as peças até formar ali toda a verdade do que é a serpente de bronze de fato, né? Vamos começar aqui a nossa leitura. A serpente de bronze é uma figura significativa na história bíblica, mencionada no livro de Números. Foi erguida por Moisés no deserto como um símbolo de cura para o povo de Israel que havia sido mordido por serpentes venenosas. No entanto, ao longo dos anos, a serpente de bronze tornou-se objeto de adoração e, eventualmente, foi destruída. A questão de quem destruiu a serpente de bronze é um tema controverso que tem sido discutido por estudiosos e teólogos há séculos. Neste artigo examinaremos as diferentes teorias e tentaremos encontrar uma resposta para essa questão intrigante. Aí a pergunta, né? Quem despedaçou a serpente de bronze? A serpente de bronze. A serpente de bronze foi feita por ordem de Deus para curar os israelitas que haviam sido mordidos por serpentes venenosas no deserto. Moisés esculpiu uma serpente de bronze e a colocou em um poste. Aqui nota-se claramente que é poste, mas quando você vai pesquisar no Google, você acaba encontrando uma serpente enrolada em uma cruz. É tipicamente aquele cristão que quer fazer uma alusão à serpente de bronze e a Cristo, né? Isso é notório. E todo aquele que olhasse para ela seria curado. O destino da serpente de bronze. Anos depois, a serpente de bronze ainda estava sendo adorada pelos israelitas como um ídolo. O rei Ezequias, então, ordenou que ela fosse destruída. Quem despedaçou a serpente de bronze? Segundo o livro de Reis, foi Ezequias quem ordenou que a serpente de bronze fosse despedaçada. Ele queria acabar com a idolatria que havia se desenvolvido em torno dela. No entanto, alguns historiadores acreditam que a serpente de bronze já havia sido destruída antes de Ezequias ter se tornado rei.
eles apontam para o fato de que a serpente de bronze não é mencionada em outros livros bíblicos, escritos depois de Números, o que sugere que ela pode ter sido destruída muito antes de Ezequias. Independentemente de quem tenha despedaçado a serpente de bronze, a sua história ainda continua a ser um lembrete poderoso sobre o que? A idolatria e o perigo de adorar objetos em vez de Deus. Mas peraí. Tem coisa nesse angu aí. Se alguns cristãos acreditam que a serpente de bronze é uma alusão, uma tipologia de Cristo, e aqui, segundo o texto, isso era uma idolatria, então será que os cristãos estão debaixo de idolatria? Mais uma pergunta também para meditar: se a serpente de bronze fazia uma alusão de Cristo, uma simbologia, uma tipologia a Cristo, porque Deus mandou o rei Ezequias destruir a serpente de bronze, destruir Jesus, destruir a Cristo, mas Israel estava adorando a Cristo, por assim dizer, né? Mas Deus mandou destruir a serpente de bronze. A gente vai ler na íntegra esse texto já, né? Depois dessa leitura. O que foi feito com a serpente de bronze? Destino da serpente de bronze, né, gente? De acordo com o livro de 2 Reis na Bíblia, a serpente de bronze que foi feita por Moisés foi levada para o templo em Jerusalém. Ela era vista como um objeto sagrado e muitas pessoas iam até lá para adorá-la. Olha só, o destino final. No entanto, mais tarde, durante o reinado do rei Ezequias, a serpente de bronze foi destruída. Quer dizer, Jesus foi destruído, se foi uma alusão, uma tipologia, né? Ezequias acreditava que as pessoas estavam adorando a serpente como um ídolo, em vez de adorar a Deus. Então ele ordenou que fosse destruída. Agora vamos ver aqui o significado simbólico. Apesar de ter sido destruída, a serpente de bronze é vista como um símbolo importante na história bíblica. Ela representa a cura e a salvação. Mas salvação de quê, gente? Quando as pessoas eram mordidas por serpentes venenosas no deserto, elas podiam olhar para a serpente de bronze e serem curadas. Mas segundo o Torá, né, as pessoas olhariam para a serpente, mas tinha um negócio ali que no Antigo Testamento você não encontra. A gente vai observar esse detalhe. Ela foi adorada por muitas pessoas, mas foi destruída pelo rei Ezequias mais tarde. Apesar disso, a serpente de bronze continua a ter um significado simbólico importante na história bíblica. Agora vamos para essa outra pergunta, né? Quem levantou a serpente de bronze no deserto? O contexto bíblico, né? Vamos à leitura aqui, né? O episódio da serpente de bronze é relatado no livro de Números, capítulo 21, versículos 4 ao 9. Na época, o povo de Israel estava peregrinando pelo deserto, e durante a jornada começaram a murmurar e reclamar contra Deus e contra Moisés. Como castigo, Deus enviou serpentes venenosas que morderam muitos israelitas, causando muitas mortes. A solução divina. Quando Moisés clamou a Deus, pedindo ajuda, o Senhor ordenou que ele fizesse uma serpente de bronze e a colocasse em uma haste. Então eu vou colocar, quando terminar essa leitura, eu vou colocar algumas imagens que a gente acabou arrecadando no Google
Para você perceber como que é a crença cristã de alguns, né? Muitos colocam a serpente de bronze numa cruz, né? E sendo que na verdade é haste, um poste, não uma cruz. Para você analisar comigo aí como que o povo acredita, né? Todo aquele que fosse mordido por uma serpente, ao olhar para a serpente de bronze levantada por Moisés, seria o quê? Curado. Moisés levantou a serpente de bronze, né? Portanto, quem levantou a serpente de bronze no deserto foi Moisés. Obedecendo a ordem divina, ele foi instrumento escolhido por Deus para realizar esse milagre de cura e salvação para o povo de Israel. Esse episódio é um exemplo de cuidado e da providência de Deus para com seu povo, mesmo em momentos de rebeldia e desobediência. Quantos anos durou a serpente de bronze? O contexto da serpente de bronze. A serpente de bronze foi uma figura importante na história do povo de Israel, descrita na Bíblia. Ela foi criada por ordem de Deus para curar os israelitas que foram mordidos por serpentes venenosas no deserto. Moisés a construiu uma serpente de bronze e a colocou em um poste, e aqueles que olhavam para ela eram curados. Tá vendo aqui, ó? Poste. Eu vou mostrar depois dessas leituras algumas imagens no Google onde cristãos retratam a serpente de bronze em uma cruz, né? Então eles tentam falar que aquela serpente de bronze, ela é uma simbologia a algum Cristo, né? Mais ou menos assim, né? É a forma com que eles entendem, né? Duração da serpente de bronze. Não há uma resposta clara sobre quanto tempo a serpente de bronze durou. A Bíblia, ela é mencionada em Números capítulo 21, verso 9 e 2 Reis 18, 4, mas não há informações sobre quanto foi destruída ou se ainda existe em algum lugar. Algumas fontes sugerem que a serpente de bronze foi destruída durante o reinado do rei Ezequias, que removeu objetos de adoração pagã do templo de Jerusalém. No entanto, outras fontes afirmam que ela ainda existia durante o tempo de Jesus, como uma relíquia sagrada, né? Agora nós vamos ler aqui os textos, né? Nesse caso aqui o livro de Números 21, 9 e 2 Reis 18, 4. E vamos fazer alguns comentários em cima disso aqui. Bem, nós temos aí um relato no livro de Números, capítulo 21, verso 4, com o título A Serpente de Bronze, onde mais especificamente, né, se você quiser ler tudo, vou pegar aqui o 9, né? Moisés modelou a figura de uma serpente de bronze e a colocou no alto de um poste, não tem nada de cruz, também é poste. Sempre que alguém era mordido por uma daquelas cobras venenosas e olhava para a figura da serpente de bronze, ficava curado e permanecia vivo. Agora vamos para o livro de Reis. Segundo livro de Reis, capítulo 18, bem aqui, Ezequias, o rei de Judá. Vamos ler aqui tudo, né? No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, foi proclamado rei em Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e governou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Abia e era filha de Zacarias. Ezequias agiu de modo aprovado diante de Yahvé, tal como havia procedido Davi, seu predecessor. Foi ele que retirou os altares idólatras das colunas. Aqui está mais falando da Será, né? Pôs abaixo as colunas sagradas e destruiu os postes de adoração pagã. Está se referindo a Asherá, ou a Sera, que estava também inserida dentro do templo. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia construído, pois até aquele tempo os israelitas lhe prestavam veneração, queimando incenso. Era conhecida como Neustã.
5. Ezequias depositou toda a sua confiança em Yahvé, o Senhor Deus de Israel, de modo que não houve ninguém semelhante a ele, entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Conservou-se fiel a Yahvé, sem jamais se afastar dele, e observou os mandamentos que o Senhor prescrevera a Moisés. Por isso Yahvé esteve com ele concedeu prosperidade em tudo que fazia. Revoltou-se contra o rei da Síria e não mais lhe foi submisso. Derrotou os filisteus até as terras de Gaza, devastando o seu território, desde as torres de vigia até as cidades fortificadas. Então deixou bem claro aqui que no livro de 2 Reis 18, principalmente no verso 4, onde ele, o rei Ezequias, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia construído. Tá vendo? Então eu poderia pensar assim, então olha só a situação. Se a serpente de bronze, ela é uma figura de uma tipologia de algum Cristo, então por que o Eterno mandou Ezequias destruir a serpente de bronze, se ela representava o Cristo, Jesus? Então, Israel estava adorando Jesus, então por que o Eterno mandou destruir Jesus se Israel estava adorando Jesus, gente? É muita contradição. Vocês não concordam com isso? Se a serpente de bronze é uma figura de Cristo, Israel estava adorando a serpente de bronze dentro do templo, mas o Eterno não concordou com essa idolatria e mandou destruir, então o Eterno destruiu Jesus. Então, engraçado. E mais adiante também podemos imaginar que os católicos também, ao afirmar e usar aquela passagem lá de um dos 10 mandamentos, onde Deus proíbe fazer imagem, mas automaticamente eles afirmam que Deus mandou fazer a serpente de bronze. Mas eles não contam também que Deus mandou destruir. Porque o povo está o quê? Adorando, prestando culto, queimando incenso. E pior ainda, de acordo com a cristandade, aquilo representava um Cristo, uma tipologia, uma sombra, de acordo com Paulo, uma sombra das coisas vindouras. Então, se a serpente simboliza Cristo, Jesus, então o Eterno foi lá e destruiu Jesus. Mas Israel estava adorando Jesus no templo de Jerusalém, mas o Eterno mandou destruir. Pronto, acabou. Então o Eterno não concorda com essa ideia cristã de que a serpente de bronze, ela simboliza algum Cristo, Olhe para esta imagem na sua tela. Uma representação clássica daquilo que lemos anteriormente na Bíblia cristã, de reis, onde o rei Ezequias destrói a serpente de bronze a mandado de Deus. Mas como de acordo com a imagem, a imagem é mais cristã do que tipicamente judaica, porque nós observamos aqui uma cruz, aqui um formato de uma cruz, a serpente aqui enrolada, sendo que de acordo com o texto, ela estava em uma haste, um poste, e não neste formato do que se parece uma cruz, Baseado aqui no texto de 2 Reis, capítulo 18, verso 3 ao 7. Quando o rei Ezequias fez em pedaços a serpente de bronze, Deus o elogiou e o prosperou em toda a obra que ele tinha feito. Mas espera aí, gente. Isso aqui representa Jesus? Segundo o cristianismo, sim. Olha só, tem até formato de uma cruz. Mas os textos afirmam categoricamente que era uma haste, era um poste, e não em formato de cruz, como é colocado aí, para todo mundo ver. E o que os pastores têm a dizer sobre esta passagem bíblica? Será que eles também vão puxar a sardinha para o lado deles?
falando que isso aqui é uma sombra de Cristo? Hã? O que os acadêmicos teológicos afirmam? Será que eles vão dizer a verdade? Será que eles vão fazer malabarismo, gambiarras teológicas para puxar para Jesus? É o que vamos ver na parte 2 desta série, gente. Luciano Subirá, aquele pregador que todo assembleiano gosta dele, né? Os protestantes, os pentecostais gostam de Luciano Subirá. Será que Luciano Subirá fala a verdade sobre a serpente de bronze? Ou vai fazer gambiarra teológica puxando para Jesus? É o que vamos ver na parte 2. Eu convido você calorosamente a assistir comigo o próximo capítulo deste novo estudo. Até a próxima. Fui!